E aí galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei de Snell. O que ela nos dá? Ela nos dá as importantes relações da propagação do raio de luz quando ele troca de meio. Por exemplo, quando ele vai do ar para a água. Ela vai nos dar quais são as relações de ângulos e dos índices de refrações entre eles. Então ela vai nos ajudar a estudar a alteração da propagação desse raio. Bom, então a lei de Snell, ela nos dá por essa forma aqui. N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. O que cada coisa quer dizer? N1 é o índice de refração do primeiro meio. E N2 é o índice de refração do segundo meio. Seno θ1 é o seno do primeiro ângulo, desse ângulo aqui. E seno θ2 é o seno do segundo ângulo aqui, esse ângulo aqui. O que é o primeiro meio? É o meio de onde vem o raio. Aqui no caso ele está vindo do ar e passando para a água. Então o N1 é o índice de refração do ar e o N2 é o índice de refração da água. O que é o índice de refração? Ele é uma característica de quão difícil o raio se propaga naquele meio. Ele vai ser nos dado no enunciado ou vai poder ser calculado por meio dessa forma. E o seno θ1, como a gente vai saber como marcar o θ1, se ele não nos desse? Ele nos daria o raio, a gente traçaria essa reta normal, que ela faz 90 graus com essa reta que divide os meios, que separa os meios, e passa pelo raio. Então a gente traça a reta normal, e o ângulo que o raio faz com a reta normal, no primeiro meio é o θ1, e o ângulo que o raio faz com a reta normal no segundo meio é o θ2. Então N1 vezes seno θ1 igual a N2 seno θ2. Agora, como que a gente pode saber, só olhando pro exercício, se o θ1 vai ser maior que o θ2 ou se o θ2 vai ser maior que o θ1? Tem uma propriedade que nos fala, se ele passar do menos infringente para o mais refringente, ele se aproxima da reta normal. E se ele passar do mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da reta normal. Então aqui no caso, como a gente dá para ver, o θ2 é menor que o θ1. Então, como ele se aproxima do menos para o mais, então a gente sabe que o N2 é maior que o N1. Agora, como que a gente pode guardar isso daqui? Menos para o mais, a gente fala, chega mais. E do mais para o menos, chega menos. Então a gente consegue desenhar esse raio, sem saber qual é a medida dele, desenhar proporcionalmente o θ1 e o θ2 por isso daqui. Menos para o mais chega mais para o menos chega menos. Então a gente precisa saber de cor um N só, que é o N do ar. Ele vale 1. Agora a gente pode calcular o N também como sendo C dividido por V. O que é o C e o que é o V? O C é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E o V é a velocidade do raio no meio que ele estiver. Então N é igual a C dividido por V. Agora, no mais para o menos e do menos para o mais, o que significa o mais e o que significa o menos? O mais é o meio mais refringente, ou seja, com maior N. E o menos é o meio menos refringente, ou seja, com menor N. Então se a gente tiver um raio que está passando aqui de um meio para o outro, tem aqui o N1 e o N2. Se a gente traçar a reta normal, a gente pode ver que aqui, θ1, θ2, ele está chegando mais próximo. Então é do menos para o mais, chega mais. Então a gente sabe que o N2 é maior que o N1. Então o N2 é o meio mais refringente. E o N1 é o N menos refringente. Bom, então aqui no primeiro exercício, nós temos um raio se propagando de um meio para outro. Que o primeiro tem o índice de refração NA e o segundo NB. Ele fala que o θ1, no caso aqui, é de 30 graus. Então o ângulo com que ele chega é de 30. E o ângulo com que ele sai é de 45 graus. Então a gente tem a fórmula. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Ele pede para a gente calcular a divisão entre NA sobre NB. Então, N1 no caso é NA vezes o seno de θ1, que é 30, seno de 30 é igual a N2, que é NB, vezes o seno de θ2, que é 45. NA vezes o seno de 30, que é meio,
é igual a NB vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como está dividindo por 2 dos dois lados, a gente pode cortar. Ele quer saber NA dividido por NB, então NA dividido por NB é igual a raiz de 2 dividido por 1, que é igual a raiz de 2. Bom, nesse exercício da FUVEST, nós temos um raio que está chegando do ar para a água. Ele nos dá uma moeda que está aqui no fundo desse balde. Fala que a altura do balde é de raiz de 3 sobre 2. O diâmetro da sua base é 1 metro. E como a moeda está na metade, esse tamanho aqui é de meio metro. Ele quer saber qual que é esse θ1 para que o raio atinja a moeda. A gente tem que saber de cor o N do ar. E o N da água ele nos deu. Como o N da água é maior que o N do ar, então é do menos para o mais. Menos para o mais chega a mais. Como essa reta normal está junto, ela é a continuação dessa parede do balde, como se fosse a continuação dessa parede do balde, então o θ2, ó, esta aqui vai ser, ó, se a gente dividir aqui, esta daqui é a própria reta normal. Como vai do menos para o mais, ele vai chegar a mais, ele vai se aproximar da reta normal, o que faz muito sentido, porque ele tem que atingir a moeda. Então ele tem que ser menor que esse θ1. Então vai ter aqui o θ2. Agora a gente tem aquela fórmula, N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. A gente não conhece o θ1, a gente conhece o N1, a gente conhece o N2, só que a gente também não conhece o seno de θ2. Só que a gente consegue calcular ele. Como? Como a gente tem esse lado e esse lado, a gente consegue calcular a tangente desse ângulo. Tangente de θ2 é igual a cateto oposto, que é 1 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é raio de 3 sobre 2. Isso daqui é igual a 1 dividido por 2 vezes o inverso da segunda, que é 2 dividido por raiz de 3. Esse 2 vai cortar com esse 2, tangente de θ2 é igual a 1 sobre raiz de 3. Se a gente racionalizar isso daqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Quem que tem, daqueles ângulos notáveis que a gente conhece, quem que tem raiz de 3 sobre 3 como tangente? É o 30 graus. Então, o θ2 ele é igual a raiz de 3 sobre... O θ2, desculpa, ele é igual a 30 graus. Agora a gente sabe o que é o θ2 e a gente consegue calcular o seno dele. Então, N1, que é 1 que a gente sabe, de cor, vezes o seno de θ1, que é o que a gente quer descobrir, é igual a N2, que ele nos deu, que é raiz de 2, vezes o seno de θ2. O seno de θ2 é o seno de 30, que é meio, vezes meio. Então, o seno de θ1 é igual a raiz de 2 sobre 2. O ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2 é o 45. Então, o θ1 é igual a 45 graus. Está aí calculado qual que é o ângulo que ele precisa incidir para conseguir atingir a moeda no final do balde. Nesse exercício 3, nós temos um raio passando de um meio para outro, formando θ1 e θ2, com reta normal. A gente pode ver que o θ2 é maior que o θ1. Então, do mais para o menos chega a menos. Ele se afasta da reta normal. Então, esse daqui é o meio mais refringente, esse aqui é o meio menos refringente. Ele nos fala que o N2 é igual a 1. N igual a 1 é o próprio ar. θ2 igual a 45 graus. Ele fala que a velocidade de propagação desse raio, quando ele está em N1, é 2 vezes 10 a oitava, 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele quer saber qual que é o θ1. Então a gente tem a fórmula N1 vezes seno θ1 é igual a N2 vezes seno θ2. Bom, a gente tem o N2, a gente tem o θ2, só que a gente não tem nem o N1 nem o seno de θ1. Como que a gente pode calcular esse N1? Pela fórmula N é igual a C dividido por V, onde C é a velocidade da luz e V é a velocidade do raio naquele meio. Então N1 vai ser a velocidade da luz, que a gente sabe que é 3 vezes 10 a oitava, dividido pela velocidade 1, que é 2 vezes 10
a oitava. Esse vai cortar com esse. N1 é igual a 3 sobre 2. A gente sabe o N1, agora a gente consegue calcular o seno de θ1. Então, 3 sobre 2 vezes o seno de θ1 é igual a N2, que ele nos deu, que é 1, vezes o seno de θ2, que é o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Esse 2 está dividindo aqui, então o seno de θ1 é igual a raiz de 2 sobre 3. Esse ângulo, ele não está nos ângulos notáveis, então como que a gente pode dar essa resposta? A gente pode escrever esse θ1 como sendo θ1 é igual ao arcseno de raiz de 2 sobre 3. Então o θ1 é o arco que tem o seno raiz de 2 sobre 3.